Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de ganhar a partida de 3-0 em cima do Madureira no Campeonato Carioca. É claro que ainda tem um segundo jogo, a gente tem que se preparar para o segundo jogo, porque ainda tem um jogo com o Lanús nesse meio termo, então o Flamengo tem que ficar ligado. É claro que, cara, é um 3-0 importante, é um jogo assim que deu uma aliviada um pouco pro Flamengo, principalmente pro segundo jogo, mas a gente sabe que é o Madureira, cara. A gente sabe, com todo respeito ao time, mas o Madureira é muito abaixo do Flamengo e o normal era o Flamengo vencer. Se o Flamengo não vencesse essa partida aqui, ia ficar muito feio. Já tá feio. Vamos ser sinceros aqui, o Flamengo já tá feio. Se o Flamengo não ganhasse essa partida aqui, que era obrigação, já, ia ficar pior ainda. Seguinte, rapaziada, para você que não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu gravo conteúdo de pós-jogo do Flamengo, falando todas as análises, o que aconteceu no jogo, o que deixou de acontecer no jogo, se os jogadores foram bem, se os jogadores foram mal e muito mais. Então, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente está rumo a 500 inscritos, a gente atualmente está com 449 ou 450 atualmente. Então falta pouco menos de 50 inscritos para a gente chegar a 500, que é o que eu quero chegar. Então, rapaziada, se inscreve aí, deixa o seu like, bora lá ver o que aconteceu tanto nesse jogo. Seguinte, rapaziada, começando pelo relacionado, o que a gente tem? Mais uma vez, André no gol, como eu já tinha falado no último vídeo, o André, cara, ele tá sendo testado, que é o melhor momento para ele ser testado, é o Carioca. Não tem outro momento. Eu não acho que o Felipe Luiz é uma boa ideia ele colocar o André no Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, né? Eu não acho que seja uma boa ideia, então é o melhor momento para estar usando o garoto. Continuando, a gente tem Emerson Royal, Danilo e Vitão. Cara, Danilo e Vitão, querendo ou não, é um acerto do Felipe Luiz colocar eles dois, principalmente porque o Léo Pereira e Léo Ortiz não estão vindo muito bem. Eu vou dar um passapano pro Léo Ortiz, porque ele, querendo ou não, cara, ele tá vindo de lesão, ele tá se recuperando aos poucos, eu espero que ele volte a ficar 100%, porque ele, pô, pra mim ele é o titular azaço, e o Danilo meio que é um reserva, mas, cara, e o Léo Pereira, ele tá bem, mas também eu acho que talvez o Felipe Luiz tenha reservado ele justamente por causa do jogo do Lanús, é o que eu acho. Mas, cara, pra você ver a qualidade do Flamengo, ele é tão grande, que apesar de eu achar o Léo Pereira e o Léo Ortiz os titulares, você tem Vitão e Danilo, que, pô, vamos ser sinceros, em qualquer outro time eles seriam titulares. E aqui eles jogaram muito bem, eles foram muito bem. E é por isso que é algo de se admirar do Flamengo, de você ter um reserva que é praticamente um titular. E a gente vai falar um pouco também de titularidades ainda nesse vídeo. O que a gente tem continuando? Ayrton Lucas, Everton Araújo, Dela Cruz jogando de titular, Carrascal, Plata, Everton e Pedro. Everton, mais uma vez, cara, ele fez uma partida meio apagada, mas o garoto tá vindo muito bem e provavelmente é uma questão de tempo de ele ser vendido para qualquer outro lugar. O que a gente tem, cara? No primeiro lance, o primeiro ataque do Flamengo. E, cara, o Flamengo no primeiro tempo em si, ele foi dominante, porém não teve tanta qualidade assim na hora de fazer o gol. O Flamengo, basicamente, cara, ele dominou, só que faltou, cara. Pecou um pouco na qualidade na hora de fazer o gol. E, cara, o que a gente tem nesse primeiro lance? A gente tem uma bola que sobra na perna do Emerson Royal. O Emerson Royal toca pro Carrascal, o Carrascal chuta no gol e o goleiro defende. Isso foi aos 3 minutos do primeiro tempo. O Flamengo dominava e, cara, não tinha muito o que fazer. Eu acho que o Flamengo tava numa zica, principalmente no primeiro tempo. Não fazia gol, não tava dando absolutamente nada certo. Não é à toa que a torcida tava vaiando pra caramba. E por mais que tentava, não encaixava e não saiu gol. E não saiu gol de jeito nenhum no primeiro tempo. Não é à toa que, na chance que o Pedro teve, ao mais ou menos os 13 minutos do primeiro tempo ainda, o Pedro sobra sozinho, chuta no gol, quase que sai um golaço. Aqui não dá pra ver muito bem nessa câmera, mas foi bem no ângulo. E, cara, o Pedro, ele jogou mais ou menos bem. Não foi uma partidaça dele, mas também não foi uma partida que pode falar assim que ele tem que esquecer, né? O Pedro, cara, ele tem essa qualidade que eu gosto pra caramba. Eu sempre vou repetir nos vídeos, porque é um cara que é de se admirar.
mas faltou um pouco o gol dele. Eu acho que se ele tivesse talvez chutado na esquerda, ele tivesse feito o gol, mas se a gente ficar vivendo de si, a gente nunca vai saber o que iria acontecer. E cara, depois disso, o que a gente tem é uma coisa, eu vou deixar bem claro aqui, é mais uma curiosidade do que uma informação. Para vocês verem como o Flamengo ele estava absolutamente perdido, pelo menos na minha opinião, tá? Ele estava absolutamente perdido no primeiro tempo. Aqui era para ser o Emerson Royal, né? Não é. Aqui é o Plata. O Emerson Royal, eu não sei o que o Felipe Luiz tem em mente com o Emerson Royal, não sei se ele é um bom cabeceador, mas, cara, o Emerson Royal tá no meio de campo. Ele tá fazendo quase a função do Pedro, e o Pedro tá aqui do lado. De novo, eu não sei se o Felipe Luiz tem algum plano com ele, talvez ele seja um bom cabeceador, só ainda não teve a oportunidade de tentar, mas para mim, pelo menos nessa situação aqui é os 27 do primeiro tempo ainda, não faz o menor sentido ele tá no meio de campo, sendo que era para ele estar cruzando e o Plata, né, tá fazendo a infiltração para talvez gerar algum gol. Aqui foi mais uma curiosidade que eu achei bem estranho, né? Não faz muito sentido ele estar no meio de campo, cara. E, cara, basicamente o primeiro tempo ele termina assim, 0-0. E, cara, como eu já tinha falado, o primeiro tempo do Flamengo foi extremamente fraco. O Flamengo, ele por mais que criava, ele não tinha qualidade de fazer o gol, cara. O Flamengo, ele tá vindo de uma oscilação tão grande que, pô, tá me preocupando bastante de ser um 2023. Eu espero que não, né? Mas a gente fica sempre assim nesse receio de isso acontecer novamente. E não é à toa que deu pra ouvir muito na transmissão, cara. A torcida tava chamando o time de sem vergonha. Eles estão errados? Não, né? Porque o time foi uma bosta no primeiro tempo. Vamos ser bem sinceros. E o que a gente tem com posse de bola? Como eu tinha falado, cara, o Flamengo dominava em questão de posse de bola. São 66% de posse de bola pro Flamengo a 34% do Madureira. É um completo atropelo, né? Vamos ser sensatos. Chutes, no caso. Chutes são 11 chutes do Flamengo contra 0 do Madureira. Como eu falei, o Madureira, ele já estava praticamente em mente, talvez ele estivesse segurando pro segundo jogo. Eles não atacavam. Eles não conseguiam atacar. Eles não deram um chute ao gol. Já o Flamengo ele conseguiu dar 2 chutes ao gol, que foi os dois lances que eu mostrei aqui, que foi o do Carrascal e do Pedro. E, cara, uma coisa que eu vou comentar aqui também é sobre o Cebolinha na substituição dele, que rolou basicamente quando o segundo tempo aconteceu. O Cebolinha, ele estava bem na partida. Porém, o Felipe Luiz ele optou por substituir pelo Samuel Lino, que jogou também muito bem. Eu achei meio estranho, né, por ter trocado um jogador que estava bem, mas o Samuel Lino também conseguiu jogar muito bem na partida, né, à toa que ele quase fez um gol. E, cara, é a curiosidade que eu deixo, que eu acho que talvez o Felipe Luiz ele esteja não testando, talvez ele não estivesse testando, talvez ele tivesse, ou tem duas opções, pelo menos na minha opinião, ou ele está resguardando um pouco o Cebolinha para jogar a Recopa, ou ele realmente, cara, ele quer fazer sempre essa troca, de um jogar o primeiro tempo e o outro jogar o segundo tempo, principalmente para não desgastar muito os jogadores. Mas, cara, querendo ou não, quando você, para quem assistiu um pouco da transmissão, você percebe que o Cebolinha saiu muito chateado. O Cebolinha tava com cara de poucos amigos, porque ele queria continuar jogando e ele tava jogando bem, mas o Felipe Luiz optou por fazer essa troca, cara. E eu acho, cara, que o Flamengo, pelo menos nesse primeiro tempo, o Flamengo, por ele ter jogado muito bem e a torcida ter meio que dado esse choque de time sem vergonha, né? O Flamengo, pelo menos os jogadores ainda não tiveram esse choque de realidade, talvez. Eu não sei. Se eu bem sério, eu não sei. E talvez eles tenham esse choque de realidade, cara. Talvez na Libertadores. Talvez quando o bicho pegar na Libertadores, talvez eles vão ter esse choque de realidade, que eles vão começar a jogar bem. Porque, querendo ou não, o Flamengo só jogou o quê? Uns 11 jogos com o time titular. E talvez eles ainda não tenham caído na real. Eu sei que eu tô fazendo esse movimento aqui muito, desculpa. E talvez eles não tenham caído muito na real, que tá na hora de acordar, cara. A pré-temporada já acabou e tá na hora do time acordar. E seguinte, cara, eu acho que esse vai ser o limite dos torcedores, a Libertadores. Porque se der ruim na Libertadores,
ou pelo menos começar a dar ruim, meu amigo, a paciência vai acabar, porque ela já tá acabando e ela vai acabar ainda mais. Desculpa eu ter falado muito, tá? É porque eu tinha que comentar bastante essas coisas, principalmente o choque de realidade, o Cebolinha. Vamos lá voltar pro segundo tempo. Cara, o que que a gente tem no segundo tempo? A gente tem o gol. Desculpa, eu tinha que botar essa imagem, cara. É muito parecido. A gente tem um gol do nosso Mbappé, o gol do homem. Cara, o que que rola nesse gol? A gente, o sobra, se eu não me engano, é no Arrascaeta. Opa, aqui é tudo na hora, vocês estão ligados. Sobra no Arrascaeta. O Arrascaeta, ele sobra no meio, sobra no Dela Cruz e ele faz o gol. E um golaço, tá? O Dela Cruz, cara, ele não marca, já faz mais ou menos 10 meses que o último gol dele foi contra o Central Córdoba na Libertadores, que a gente perdeu, né? Eu precisava lembrar isso, não, né? Mas eu vou lembrar vocês para vocês também saberem qual jogo eu tô falando. Foi um gol extremamente importante. O gol rolou aos 7 minutos do segundo tempo. E, cara, é aquela questão: quando você faz o gol, o time acorda. E o Flamengo acordou. O Flamengo começou a jogar. E não é, eu não entendo isso muito bem, cara. Que eles fizeram um gol. Aí do nada parece que todo mundo voltou a energia 100%. O Flamengo começou a correr, o Pedro começou a correr. E o Flamengo acordou de vez. Que bom. Que bom que, cara, foi um gol importante. O Flamengo tava na dificuldade de, principalmente, finalizar. E não é à toa que, quando sai o primeiro gol, ainda tem mais dois. E foi um gol importante. Que bom que a gente fez. 1-0 para nós. O que que a gente tem no lance seguinte? A chance do Madureira e talvez a única chance que ele teve na partida. Como é que ela rolou? O Madureira, cara, ele sobra a bola para frente. Opa, tá com som. O Madureira sobra a bola para frente. Ele vai sobrar, chuta pro gol e perde. Basicamente, cara, essa é a única chance que o Madureira tem. O Madureira não cria. Não é à toa que quando ainda tá, que ainda vai aparecer aqui, tá mais ou menos 1-0, o goleiro dele segura. Como, pô, 1-0 já tá ótimo para nós pro jogo da volta, pra gente pelo menos tentar. Que a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque ainda sai mais 2 gols. Mas o que que rola logo em seguida, cara? Que eu eu vou ser sincero aqui, cara. O pênalti no Samuel Lino. Quando eu olhei uma vez, eu pensei, não é pênalti. Quando eu olhei duas, eu falei, não é pênalti. Quando eu olhei três, eu falei, não é pênalti, cara, isso. E quando eu olhei a quarta no VAR, cara, eu comecei a duvidar da minha própria opinião. Porque, cara, é um pênalti que vai muito da opinião do árbitro que tá apitando. Porque o árbitro de hoje, cara, qualquer encostada nos jogadores, ele tava dando falta, ele tava dando amarelo. E se eu não tiver enganado, esse árbitro aqui é a primeira vez que ele já tá apitando profissionalmente, tá ligado? Pelo menos no jogo grande. E eu acho, sendo bem sincero, que se fosse qualquer outro árbitro, ele não teria dado pênalti. Como eu falei, é muito da interpretação. Talvez se fosse qualquer outro juiz, ele não teria dado pênalti, mas esse aqui deu. Bom para nós, ruim para eles. O que que rola? E o que que rola logo em seguida, cara? É o gol de centésimo, eu acho que é centésimo que se fala, do Arrascaeta. Cara, a gente pode falar o que quiser, a gente pode falar que o Arrascaeta não tá vindo numa boa fase, a gente pode falar que ele já tá velho, que não aguenta mais correr, mas você não pode falar que ele não é um grande jogador. O Arrascaeta chega a ser o milésimo gol. Eu confesso que eu pensei que quem ia chutar o gol era talvez o Pedro, né? Que ele ainda não tinha feito, que ele tava vindo de uma seca. Mas quem chutou foi o Arrascaeta. E que bom que foi ele, cara, que ele fez o centésimo gol dele, extremamente importante. Pra mim já é ídolo, e provavelmente pra muita gente já é ídolo. Isso já pode ter certeza, junto a ele e Bruno Henrique. Pra mim, Bruno Henrique tá em cima, né? Mas tudo bem, aí vai dar a opinião de cada um. Como é que é o gol? O Arrascaeta ele vai pro chute, o goleiro vai pro lado certo, mas não consegue pegar. A gente faz 2-0 aos 16 minutos do segundo tempo. E, cara, basicamente aqui, como eu falei, o Flamengo ele já tinha acordado, o Flamengo acordou ainda mais. Que bom que a gente conseguiu botar um 2-0, aí já estaria maravilhoso, já estaria muito bem pro jogo da volta.
Mas o que, que a gente tem logo em seguida? A gente tem o gol do Luiz Araújo, fechando a casinha com 3-0. Como é que rola esse gol? Numa troca de passe entre o Flamengo, sobra no Samuel Lino toca pro Luiz Araújo e ele faz o gol. E mais uma vez, cara, o Luiz Araújo, eu espero muito que ele fique. O Luiz Araújo, ele é sim um jogador extremamente importante. Para mim, ele é titular. No meu time, assim, titular, ele é o titular azaço. E, cara, eu acho que ele ficando, ele vai só contribuir. E uma questão que eu queria também comentar aqui sobre o time titular, cara, que eu esqueci de falar, que eu ia falar mais ou menos ali quando eu tava falando do posse de bola, é que talvez o Flamengo esteja com um pouco de dificuldade na hora de escolher seus titulares. E que bom que seja um problema bom, porque o Flamengo, ao mesmo tempo, é um problema ruim, porque o Felipe Luiz fica indeciso em quem escolher. Mas, cara, eu acho que o Flamengo, ele tem que se organizar e escolher um tipo titular. Eu tenho minha opinião do meu time titular, talvez em outro vídeo eu fale, porque daqui eu vou deixar para focar mais nessa situação. O Flamengo, ele não tem um time titular certo. Eu acho que não é muito legal você colocar um Cebolinha no primeiro tempo que tá jogando super bem e no segundo botar um Samuel Lino, porque o Cebolinha, querendo ou não, ele tava fazendo uma partidaça. Porém, o Flamengo, ele tá com essa dificuldade. Tem que escolher os titulares. E talvez, tipo assim, por exemplo, o titular pro Brasileirão, o titular pra Copa do Brasil e a Libertadores é um time misto. Deu pra entender? O Felipe Luiz tem que escolher e ele tem time para isso. Ele tem a capacidade o poder de fazer essas três divisões. Um time pro Brasileirão, um time pra Copa do Brasil e um time, eu acho que vai ser mais misto pra Libertadores. E basicamente, rapaziada, o jogo ele termina assim. A gente ganha de 3-0 do Madureira, um jogo extremamente importante. O jogo da volta a gente jogar tranquilo. Dificilmente, eu não queria falar isso, né, mas para não também não dar azar, mas dificilmente a gente vai perder se o Madureira jogar dessa forma aqui. A gente ganha, muito importante. Agora é focar no jogo do Lanús, que é um jogo difícil, apesar de ser em casa, eles estão com um gol de vantagem e a gente tem que dar tudo de si. E é basicamente isso. Seguinte, rapaziada, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês acham que eu falei alguma merda, talvez do pênalti, deixa aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sempre estou me esforçando ao máximo para cobrir todos os jogos do Flamengo. E rapaziada, só vou fazer um pedido de desculpa porque tá chovendo e eu espero que não esteja saindo o som de chuva. Seguinte, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like. Eu sou Arnilton, é nóis.